Bem-vindos à nossa aula de número 263, as falácias do sindicalismo. Bom, a gente é craque nisso, até porque o nosso presidente atual é da política do sindicalismo. Vamos lá, as falácias do sindicalismo. Aula 263, item 2 do capítulo 33. A raiz da ideia sindicalista se encontra na crença de que os empresários e os capitalistas são autocratas irresponsáveis que podem conduzir arbitrariamente os seus negócios. Uma tal ditadura, pensam eles, não pode ser tolerada, ditadura dos empresários. O movimento liberal, que substituiu o despotismo dos reis hereditários e da aristocracia de sangue pelo governo representativo, deveria completar sua obra e pôr um fim à tirania dos capitalistas e dos empresários, substituindo-a pela democracia industrial. A revolução econômica deveria conduzir a seu ponto culminante a libertação do povo, que já havia sido iniciada pela revolução política. Olha a cabeça do revolucionário idiota. Não estou chamando todo revolucionário de idiota. A desobediência civil é uma arma tão legal quanto qualquer outra. Porque desobediência civil, quando correlaciona a você deixar de obedecer leis que você não concorda, não é consignatário delas, é razoável. A idiotice está em brigar contra as leis universais, como pular do prédio e não morrer, como ir contra as leis econômicas. O erro fundamental desse argumento é óbvio. Os empresários e capitalistas não são autocratas irresponsáveis, estão incondicionalmente sujeitos à soberania dos consumidores. O mercado é uma democracia dos consumidores. Os sindicalistas pretendem transformá-lo numa democracia dos produtores. Essa ideia é falaciosa, porque o único propósito da produção é que? É o consumo. É por isso que nós nunca vamos ganhar a guerra contra as drogas. Porque você tem que condenar o consumo e não a produção. O traficante não pode ser preso. Se você quer condenar alguém, condene o usuário, a cadeia, a forca. Aí você resolve o problema. Todo mundo que usa droga vai para a forca e morre. Não tem consumo, acaba o traficante. Simples, não? E aí é que vem a verdade. Se droga fizesse tanto mal, como dizem, eu não sou usuário de drogas, eu acho que é uma burrice, né? Queimar neurônio, mas se realmente o fosse, nós não tínhamos os Rolling Stones vivos até hoje, né? Para o sindicalista, o defeito mais sério do sistema capitalista é que ele condena como fruto da ação brutal e insensível de pessoas que só pensam em obter lucros. É precisamente o resultado da supremacia dos consumidores. Perdão, vou ler novamente. Para o sindicalista, o defeito mais sério do sistema capitalista e que ele condena como fruto da ação brutal e insensível de pessoas que só pensam em obter lucros é precisamente o resultado da supremacia dos consumidores. Nas condições competitivas da economia de mercado não obstruído, os empresários são obrigados a aprimorar os métodos tecnológicos de produção, quaisquer que sejam os interesses dos trabalhadores. Pouco importa os trabalhadores, importa o consumidor. Ele manda embora o presidente da empresa e todo mundo dali para baixo. O empregador é obrigado a não pagar um trabalhador mais do que o consumidor estaria disposto a lhe reembolsar pela correspondente contribuição do trabalhador em questão. Se um empregado pedir um aumento porque uma mulher teve um novo filho e o empregador recusar, com base no fato de que o recém-nascido não contribui para a produção da fábrica, o empregador, no caso, estará agindo na condição de mandatário dos consumidores. É o que eu sempre digo. Atrasa a obra. E aí avisa para os clientes: olha, eu atrasei porque a maioria deles pegaram dengue. Atrasei porque é muito sacrificante trabalhar num dia de sol pesado em cima de uma laje. Ridículo. Os consumidores são os mais insensíveis seres humanos que existem. E são mesmo. Os consumidores não estão dispostos a pagar mais por qualquer mercadoria simplesmente porque o trabalhador tem muitos filhos. A ingenuidade dos sindicalistas fica evidente no fato de que eles jamais concederiam os mesmos privilégios que reclamam para si.
Ou seja, a ingenuidade dos sindicalistas fica evidente no fato de que eles jamais concederiam para aqueles que produzem os artigos que eles próprios sindicalistas consomem os mesmos privilégios que reclamam para si. Segundo os princípios sindicalistas, as ações das empresas deveriam ser confiscadas dos proprietários absenteístas e distribuídas igualmente entre os empregados. O pagamento de juros do principal das dívidas deveria ser abolido. Os empregados, transformados em acionistas, elegeriam uma nova diretoria. Esse tipo de confisco, redistribuição, não trará igualdade para os trabalhadores em âmbito nacional ou mundial. Daria mais aos empregados das empresas em que a cota de capital por trabalhador é maior e menos aos empregados daquelas em que essa cota é menor. Malandro é o gato que já nasceu de bigode, né, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? É significativo o fato de que os sindicalistas, ao lidarem com esses temas, façam sempre referência para a função de gerência e direção e nunca para a atividade empresarial. No entender de um empregado subalterno típico, ou seja, do empresário para baixo. Para se reduzir uma empresa, para se conduzir uma empresa, basta realizar aquelas tarefas secundárias que o empresário delega a diretores e gerentes. Isso serve para engenheiros de obra, né? Não estou falando que é o peãozão de obra, não, o servente de pedreiro. O próprio engenheiro de obra é um dos mais socialistas, que acha que o empresário, ou que paga mais pro, como é que chama lá, pro cara que vende, pro corretor de imóveis, 5% do VGV é um idiota. E ele, engenheiro que levanta o prédio, merecia mais. São os mais socialistas. Engenheiro é tudo socialista. O CREA é uma aberração, uma besteira sem fim. Pode publicar esse vídeo, porque eu já não estou mais no CREA, já pedi minha licença daquela merda. Né? Para ele, as instalações produtoras existentes são estabelecimentos permanentes, que não mudam nem desaparecem. Produzirão sempre os mesmos produtos. Ignoram completamente o fato de que as situações variam incessantemente e que a estrutura industrial tem que se ajustar permanentemente para poder resolver novos problemas que surgem diariamente. Sua visão do mundo é estacionária. Nela não há lugar para novos setores da atividade, novos produtos, novos e melhores métodos para produzir os produtos antigos. Assim sendo, o sindicalista ignora os problemas essenciais da função empresarial, que é o quê? Prover o capital para novas indústrias e para a expansão das já existentes, restringir a produção de artigos cuja demanda diminui, ou seja, abandonar aquilo que o mercado não quer, promover o avanço tecnológico. Pô, não se está cometendo uma injustiça ao se considerar o sindicalismo como a filosofia econômica de pessoas que têm vistas curtas, de conservadores fossilizados, temerosos de qualquer inovação, cuja inveja, sindicalista é invejoso sempre, os impede de ter produtos melhores, mais baratos e em maior quantidade. São como aqueles doentes que guardam rancor do médico que consegue curá-los de uma doença. Vamos para o item 3 já já, influxos sindicalistas nas políticas econômicas populares. Mas o que é importante? As falácias sindicalistas têm que ser combatidas dioturnamente e cabem a vocês fazerem isso. Tá certo? Até a nossa próxima aula, que será 264. Grande abraço, até lá.